Salve DL. Bom, fazem 4 dias que eu não upo vídeo nenhum no meu canal. Eu até pensei em gravar hoje, mas acabei me envolvendo em vários desdobramentos aqui no decorrer do dia, que me ocupou bastante a minha atenção. Tanto que agora há pouco até conversei rapidinho com o Rogério ali, eu tava falando, ele perguntou, não ia ter live? Eu fiquei até meio confuso, porque o mestre tinha falado que ia entrar em live. Aí eu acabei nem conseguindo entrar online e aí eu tava crendo, isso aí faz pouco tempo atrás aqui agora, umas 1 hora mais ou menos, da hora que eu gravo, que são 8h47, acho que era menos, era em torno das 7 horas. Aí eu vim com aquela questão de já colocar a live, né, e ir ouvindo pelo menos, às vezes eu sento e assisto e às vezes vou ouvindo, mas aí eu fui pego de surpresa também, nem teve a live. Mas a questão é que eu acabei me envolvendo com tantas coisas durante o dia e... aí chegou agora, quase que eu não gravo nada. Mas como faz 4 dias que eu não upo nada no canal, resolvi gravar esse podcast para pelo menos ter um conteúdo aqui no portal. Que eu gosto de estar sempre presente nessa frente também, né, ajudando aqui a movimentar nosso portal. E talvez eu faça desse áudio aqui um vídeo também para ir pro canal. Por quê? Porque o tema de hoje é sobre um comentário que um seguidor do canal ou aluno, não tenho certeza, por favor, se você estiver acompanhando aí, e creio que estará, porque você acompanha bastante, eu vejo você até nas lives do Mestre Bob, no site, né, participando, no chat, participando e tal. Mas aí, então o vídeo é sobre um comentário que essa pessoa fez num vídeo que eu fiz para responder um comentário dessa mesma pessoa. Parece que ficou confuso, mas eu acho que dá para entender. Então é sobre um comentário que é no meu vídeo, quantos são necessários para formar um reino. Então na verdade provavelmente vai estar no título desse artigo o nome de um filme. Vocês vão entender logo, é bem interessante até, eu diria. Então eu fiz um vídeo explicando, né, para as pessoas que ela tinha perguntado o que era necessário para fazer um reino e tal. A princípio eu até achei um tanto quanto peculiar a dúvida, tanto que eu dei uma advertência e tudo mais, alertei sobre algumas complicações e possibilidades envolvendo essa dúvida, né? Mas aí depois ele veio aqui e comentou de novo no vídeo, agradecendo pela resposta. Aí ele ouviu que eu pontuei essas questões, aí ele falou mais uma vez o que era o ponto dele. Aí eu acabei entendendo, né, que a questão nem era... a questão dele era mais o que se dá para fazer, né, qual as possibilidades. Ele cita, lembrei que a questão do Kamehameha, né, enfim, a questão era essa. Mas aí o tema do vídeo aqui hoje é que acabou que ele me lembrou de um filme que eu vi há muitos anos atrás, muitos mesmo, acho que uns 10 anos, na época de lançamento. Deixa eu ver aqui, eu vou achar o comentário dele. Lembrou, vocês vão ver, eu vou ler o comentário dele, aí vocês vão entender melhor, mas o filme chama, cadê? Paradox 2010, mas eu acho que o filme em si não é de 2010 não, acho que é mais antigo, só que chama Paradox 2010. Esse filme é muito interessante e ele aconteceu como? Vamos lá. Fiz esse vídeo, né? Vocês acompanhem aí, vai estar aqui nesse artigo mesmo. E para quem tiver no canal é o vídeo anterior. Ou então entra no link fixado aí para você acessar o artigo e ter... acessar o artigo. E aí ali tem outros materiais a mais e etc. Muita coisa ali para estudar para quem precisar. Mas então aí eu expliquei que... quantos são necessários para formar o reino. Expliquei os 12, tudo certinho, veja o vídeo aí. Aí ele foi e comentou a seguinte questão, ó. Salve mestres para nós, obrigado pela resposta. Meu intuito não é nem criar um reino, só gostaria de saber mesmo. Mas depois me veio aquela velha questão dos Kamehameha. Estamos no momento dentro do reino dos Jotão. Eu não tinha dado forma nisso, certo? Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Para criar um paralelo, eu tenho que criar a partir das regras deles. Ah, tá. Eu acho que ele usou uma terminologia para não falar. Vocês sabem quem. Estamos dentro das regras deles. Ou fazendo esse básico dos 12, eu consigo criar um reino onde desde o início já era possível voar, por exemplo. Tipo, se no mundo fosse normal fazer magias e alguns quisessem viver da ciência, eles seriam ridicularizados. Mas seria possível, agora vocês vão entender como é que o filme pintou na história. Nessa parte aqui que eu leio o comentário dele, ó. Tipo, se no mundo fosse normal fazer magias,
e alguns quisessem viver de ciência, eles seriam ridicularizados? Mas seria possível, por exemplo, criar um fósforo ao invés de criar uma chama no dedo? Esse fósforo acenderia? Ou rolaria igual acontece caso tentarmos acender o dedo falando alguma palavra? Simplesmente não acende, né? Aí eu comentei várias outras coisas aqui, eu não sei se eu leio tudo, mas vai ficar muito grande. Eu vou misturando aqui, mesclando. O que acontece? Quando eu li essa parte aqui do vídeo dele, do comentário dele, tipo, no mundo, tal, ele me lembrou de um filme, né? Eu vou lendo aqui, ó, mas eu vou comentando e lendo. Ele me lembrou de um filme. Eu falei, caraca, eu entendi que ele quer saber. Ele quer saber, na verdade, não é em si como que forma o reino e tal. Ele perguntou isso mais na intenção de... É aquele problema, aquela velha história. O que eu pensava, por exemplo, como que de acordo com a ciência Jesus fazia os milagres, andava na água, etc. Como? É anticientífico. Então a questão dele é a mesma. Entendido aí a questão do reino, como é que funciona esse negócio de posso voar, não posso voar e por aí vai. Então já adiantando a resposta para ele, tem outros vídeos aí, se eu achar eu coloco aqui, e talvez no canal eu faça um vídeo mais focado nisso, mas rapidamente falando, é só a plataforma cognitiva, por isso mesmo que fala assim, se um rei falar que abraçar a árvore, todo mundo fica saudável e todos acreditar, assim será. Então a base é essa, como vai ser um reino na questão de possibilidade ou não, depende ali da comunhão de todos e tal. Mas fazendo do zero mesmo, igual a gente está fazendo aqui, recomeçando, frente a esse mundo aí, todo quadrado, é mais complicado, entendeu? Você tem que ir estruturando cada vez mais o corpo. Aí você vai como fazendo, trocando de mundo, né? Aí, depois que já posicionou tudo certinho, aí já vira outra história, né? Aí você já vai começar a criar reino dentro já de um reino luciferiano. E não mais combatendo um reino lógico como é aí, entende? Então dentro de um reino luciferiano, vai depender muito do ângulo da cor, né, da junção, enfim, da comunhão mesmo de todos ali, para saber o que será possível ou não, basicamente. É claro que se ficar muito doidão já tá perto do Ragnarok, tem que ter um mínimo ali de lógica, de estrutura, de base, de coerência, né, de visão de mundo compartilhada, senão Ragnarok, porque cada um fica no seu mundinho ali, ó, e então não tem mundo algum, entendeu? Tem que ter um mínimo de compartilhamento. Então acho que eu respondi, né? Frente a esse mundo quadradão aí é bem complicado o que pode ou não pode, entendeu? É bem limitado a visão de mundo da galera geral. E a visão de mundo da geral vem da escola, que é, né, um currículo ateísta. Eu já falei disso em outros momentos. Mas voltando aqui então, respondi, né? Então ele fala, tipo, se no mundo fosse normal fazer magia e alguns quisessem viver da ciência, eles seriam ridicularizados. Aí ele me lembrou de um filme que eu nem lembrava o nome. Só que eu assisti há muito tempo atrás. E nesse filme o que acontece? Isso que eu tentei passar para ele a visão, que vocês vão entender. Esse filme é um mundo terreno, né? Tipo assim, não é um reino luciferiano, né? Desses 1000 anos nem nada. É um mundo linear mesmo, como se fosse, vamos chamar assim, a Terra. Só que tá num contexto invertido, né? Que é a dúvida dele. No filme, e isso acontece aqui na nossa linha também. Se você voltar no Egito, né, alquimista, não cientista, né, a mesma coisa, vocês vão entender. No filme, ao invés da ciência ter prevalecido, o que prevaleceu, vai ter um pouco de spoiler aqui, viu, gente, mas o filme é antigo, e se quem não quiser que quebra a surpresa, infelizmente não vai ter um pouco de spoiler, não adianta. Mas então, se não quiser spoiler, o filme se chama, ó, vou adiantar de uma vez, é bem interessante o filme, hein? Chama Paradox 2010. Se você não quiser spoiler, então você vai ter que parar aqui, aí você volta depois. Mas, pra quem não ligar, e o filme é antigo, então bora continuar. Então nesse filme tá invertido as coisas, né? Você vê como voltar pro nosso passado, mas vamos lá. É como se a Terra, ao invés de ter prevalecido a ciência, o que prevaleceu foi mais a metafísica, né? Então, por exemplo, num crime, vai mostrar esses exemplos lá, né? Num crime, lá é muito raro, ou é... Como é que fala? É lenda, sabe? Os mistérios. Nosso folclore, o folclore lá é tipo assim, pólvora, um revólver, entendeu? Tudo, essas coisas, falando de crime, né? Falando de polícia, nesse ponto aqui agora. Lá é coisa rara, tipo isso. E provas, por exemplo, o que serve de prova lá nesse mundo? É achar um sapo com a boca costurada, entendeu? É esse tipo de coisa que serve de pista. E, por exemplo, eles fazem diversas magia, né? Magia na prática, com símbolo e tudo mais, ritualístico, né? Então, por exemplo, para pegar algumas pistas, é normal lá nesse mundo
que eles traga, né, o morto de novo para ele falar o que aconteceu, dar alguma pista, falar os últimos minutos. Só que ele faz muito tempo que eu assisti o filme, hein? Então a gente vai ver muita coisa aqui junto. Eu vou lembrando com vocês, porque eu vou ler um pouco dele também, do filme, pra gente discorrer. Então normalmente o que tá ali analisando sobre o crime, o detetive, ele usa como provas, né, sapo com a boca amarrada, por exemplo, coisas assim que servem de provas. E também não é estranho, né, quase que normal, quase que em todos os casos, né, se necessário, trazer à vida a pessoa que acabou de morrer, só que ela fica ali por um curto período, alguns segundos, se não me engano, chega nem a minuto. Então é uma coisa difícil, é claro, só os detetives bons mesmo que sabem fazer e tal, mas é por aí, tá entendendo, galera? Então é um mundo invertido. Então é um filme bem interessante por isso, mas eu vou ler ali pra ver o que eu lembro, pra ver se dá pra discorrer. No caso que agora eu vou terminar de ler esses comentários, né? Aí eu falei, sim, com esse comentário eu entendi a essência de sua dúvida. A questão é mais sobre o que dá pra fazer do que qualquer outra coisa. Irei fazer um vídeo sobre, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Faz 4 dias isso. Aí mais abaixo eu fiz outro comentário, falei, eu vou printar e vai estar aí no post, no artigo, vocês vão estar vendo aí. Tem um filme, infelizmente eu esqueci o nome, eu falando aqui agora, sou eu falando. Tem um filme, infelizmente eu esqueci o nome. Se eu conseguir lembrar ou achar, te falo. Mas nele, essa questão que tá falando, lá o mundo da magia, entre aspas, prevaleceu, enquanto o científico é tabu. Lá um revólver é algo misterioso, pólvora, etc. Lembrei justamente porque você citou o fósforo. Aí eu ainda falo aqui, né? Lá a pista de crime é achar sapo com boca costurada e assim por diante. Vou fazer um vídeo, fica mais fácil. Só não farei hoje, tal. Falei outras coisas aqui. Aí ele respondeu, né? Exatamente, gosto de brisar nisso. Aí ele falou, pô, deu minha mente. Foi lembrando desse filme que me veio à mente as questões. Olha pra ver que doideira, hein? É um filme que eu vi há muito tempo atrás. Eu li o que ele tava falando, lembrei desse filme e fui falar, agora eu entendi o que você tá falando, me lembrou tal filme. Aí eu dei um pedacinho do filme aqui, aí ele respondeu, pô, lembrou a mente, foi lembrando desse filme que me veio à mente as questões. Pra achar, é só procurar no Google, ator que fez Hércules anos 80, ele era o principal. Aí ele fala, o nome do filme é Paradoxo 2010. Aí eu fui olhar, é exatamente o mesmo filme. Pegaram a visão, galera? Tipo assim, ele apresentou uma dúvida, eu olhei a dúvida dele, lembrei de um filme, falei pra ele que eu lembrei de um filme que tinha entendido a dúvida dele, aí ele falou que a dúvida dele fez pensando nesse filme, entendeu? Então eu acabei encontrando até o filme que ele tava pensando ali, né? Mas obviamente eu não fiz isso intencionalmente, né? Claro, foi uma coincidência, né? Se é que podemos falar assim. Aí eu ainda falei isso, risadas. Me ajudou também, filme mó legal pra ilustrar diversas coisas. Aí eu falei, me ajudou também porque eu não ia lembrar nunca o nome desse filme. E é um filme bem da hora mesmo. Assistir esse filme tem muito tempo, para lembrar o nome iria ser difícil. Completei. Então eu vou printar aqui, vai estar aí no artigo. Desculpa. Eu espero que eu tenha respondido bem, né? O lance aí de o que dá pra fazer. O que dá pra fazer frente a esse teatro aí, né? Dos vocês sabem quem, é bem complicado. É limitado demais a visão do mundo do geral. Mas ainda assim, por ser Brasil, dá pra fazer muita coisa. O povo brasileiro é muito abstrato, né? Mas aí, já com o reino bem estabelecido, aí vai depender de muitas coisas, né? Porque as crianças, as pessoas já têm na base um entendimento, né? Da estrutura da luz. Então posicionar reinos acaba, entre aspas, sendo uma coisa mais fácil, né? Que diante de um mundo do tamanho, vamos falar assim, simbolicamente falando, né? Do tamanho, do tanto de pessoa, né? Acreditando, ainda que as pessoas não tenham uma visão de um mundo só, né? É uma bagunça, mas é uma bagunça que gira, né? Em torno de um mundo que eles ditaram, que é um mundo meio ateísta. Aí eles mantêm as referências através das mídias, Hollywood, etc. E o povo fica distraído girando em torno disso. Então você construir algo que é muito contrastante com esse mundo é complicado, a princípio. Então, estamos em 14 minutos. Como eu pretendo fazer um vídeo com esse daqui, vamos lá, né? Espero que tenha respondido. E como está no título aí o nome do filme, eu vou ler um pouquinho aqui no Wikipedia mesmo, no Wikipedia, sobre o assunto. Vamos ver aqui o que eu lembro, né? Lendo aqui. E se aqui tem alguma coisa do que eu já falei, né? Então vamos lá. O filme é Paradoxo 2010. É um filme de 2010 aqui fala, né?
Paradox é um filme de televisão de ficção científica de 2010, estreado por Kevin Sorbo, Steve Song, Christopher Judge, dirigido por Benton Spencer e baseado em uma minissérie de graphic novel de 3 tá traduzido do inglês, então tem algumas coisinhas meio bugadas. Vamos lá. Sin-Naut é um detetive em um mundo como o nosso, exceto que a magia governa o dia e quase nada se sabe sobre a ciência. Tá vendo o que eu falei? Mas isso aí fala filme, né? Mas nós aqui é a mesma coisa. Você volta aí tempos atrás aí, ó, na época de Hermes, por exemplo, só para dar exemplo, o que a gente chama de cientista hoje era alquimista lá. O que a gente chama de eletricidade hoje era espírito lá, né? E por aí vai. Tem diversas coisas, né, que só vai mudando a roupagem, o nome e a forma de abordar, né, a forma de lidar no tempo. Então, mas é a mesma coisa. Alguém está matando. Vamos lá, vou voltar aqui, né? Um detetive em um mundo como o nosso, exceto que a magia governa o dia e quase nada se sabe sobre a ciência. Alguém está matando pessoas usando um dispositivo que pode projetar uma bala de metal no corpo da vítima. O chumbo não revelando nenhum traço de magia quando submetido à análise. Tá vendo, né, gente? Eles acham chumbo, é uma coisa misteriosa, eles ficam analisando se tem alguma coisa de magia, não tem nada, ou seja, foi um tiro. Vai ter spoiler, né? Tá vendo? Eu tô lembrando aqui, eu não lembrava. Só de falar isso aqui, eu já lembrei como que o revólver foi. Como que essa bala de chumbo foi parar nesse mundo, sendo que ali é um mundo mágico. E tá vendo? Só esse pedacinho que eu li, já fica evidente que eles estão procurando ali saber como aquilo aconteceu e tal. Mas eles vão pra uma observação, né? Pra uma forma de abordar de magia. Vou ler mais uma vez. Olha como é que eles vão buscando. Eles não sabem como abordar um revólver, entendeu? Esse aqui foi tomar um tiro, né? Mas veja bem, ó, eles abordam procurando por magia, tá entendendo? Um detetive em um mundo como o nosso, exceto que a magia governa o dia e quase nada se sabe sobre a ciência. Alguém está matando pessoas usando um dispositivo que pode projetar uma bala de metal no corpo da vítima. O dispositivo que pode projetar uma bala de metal no corpo da vítima. O chumbo não revelando nenhum traço de magia. Tá vendo? Eles foram procurando que magia que foi usada pra... Entendeu? Você está procurando que técnica mágica, como que isso... Entendeu? Por esse viés. Mas o chumbo não revelando nenhum traço de magia quando submetido à análise. Naut, eu acho que assim pronuncia, eu vou falar detetive. O detetive está no comando da investigação, mas é um tanto controverso por não usar magia nas investigações. Como confiar em suas próprias percepções para saber se um suspeito está mentindo em vez de usar feitiços de verdade? Tá vendo? Por exemplo, quando eles vão interrogar, eles usam tipo... Eu ia citar outra série que é meio desnecessário. Ao invés de eles não só interrogam, etc. Eles usam feitiço para fazer a pessoa falar a verdade. Então, né? Como confiar em suas próprias percepções para saber se um suspeito está mentindo em vez de usar feitiços de magia? Ao investigar as possíveis origens da arma, o detetive encontra Watson Churchill, um feiticeiro de 130 anos, uma das poucas pessoas poderosas o suficiente para ocultar os feitiços que alimentam tal arma, que revela a existência de um estranho universo paralelo, onde não há magia, mas a ciência governa suprema e uma maneira de cruzar entre os dois mundos. Churchill explica que o outro mundo aparentemente não desenvolveu magia devido à maior concentração de ferro naquele mundo. Ele também afirma que o detetive é o único qualificado para viajar para o outro mundo porque é uma das poucas pessoas que não tem uma contraparte no mundo pragmático da ciência, permitindo-lhe existir com igual facilidade em ambos os mundos. Eu acho que eu vou parar por aqui, galera. Eu vou até ler um pouco isso aqui depois, talvez eu deixe aí no artigo. E quem não quiser spoiler, não leia. Quem quiser ver até onde isso vai, leia. Eu vou ler depois aqui no artigo pra ver o que eu lembro. Achei bem interessante esse pedacinho. Realmente o filme é bastante interessante, mais do que eu tava lembrando. Vale a pena, não sei se acha fácil, não sei onde tem. Eu assisti, eu acho que foi por volta de 2010 mesmo, talvez na época de lançamento, não sei. Pra mim é estranho falar que o filme é 2010. Eu achei que só o nome dele que falava 2010. Eu tenho uma lembrança que ele... Mas é aqui, ó, lançamento original, 10 de novembro de 2010. Estranho. Eu acho que eu assisti na época do lançamento, porque tem em torno desse tempo mesmo que eu vi. Mas não sei
a facilidade de encontrá-lo, mas que vale a pena, vale. Acho que vou encerrando por aqui, tá? Acho que eu respondi bem a dúvida, mas qualquer coisa também eu volto a falar desse tema gravando um vídeo, né? Focando aqui no canal. Esse é para ser do portal mesmo, e eu ainda nem tenho certeza se vai estar no canal. Mas se você está ouvindo isso através aí do canal, entra no link fixado, que você vai ter acesso ao artigo e ali vai ter outras coisas para dar uma ampliada no que aqui a gente conversou. Então fique com Deus, luz para nós, e valeu aí. Deixa eu ver aqui o nome. Que agora o YouTube mostra esse arroba aqui, né? Mudou um pouco, mas tá escrito Tormentaros. Valeu aí pela dúvida, espero que eu tenha esclarecido. Valeu também pelo filme aí, por lembrar do nome, porque eu acho que dificilmente eu iria conseguir lembrar novamente o nome desse filme. E eu pretendo até revê-lo. Eu vou me organizar para ver. Vou ver se eu chamo a Adri aqui, se ela topar, e a gente encontrar, a gente assiste em algum momento. Mas é isso, agradeço demais aí quem chegou até aqui, a participação. E se alguém chegar a assistir esse filme aí, volta aqui nesse artigo e comenta o que achou. Valeu aí, pessoal, fique com Deus, luz pra nós.